Boa tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. Tenho duas convidadas. Uma já é de carteirinha, né? Mas a outra, gente, eu vou até ler um salmo em homenagem a ela, porque é o salmo favorito da vida dela. Então, a que você já conhece, eu vou deixar vocês verem, que é a Mônica. Oiê! Doutora Mônica Lídia Monca, tia Monca, minha amiga, mestre dessa igreja, e por aí vai, cabeçuda, para aquelas pessoas que ficam incomodadas, ela é minha amiga, eu chamo ela de cabeçuda mesmo, né? Mas a minha outra convidada, antes de apresentá-la e dizer a vocês qual é o tema do nosso culto de hoje, porque tem tudo a ver com ela, eu quero ler o salmo que ela é apaixonada. Salmo 30. Salmo e canção à dedicação da casa de Davi. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevaste e não fizeste com que os meus inimigos se regozijassem sobre mim. Ó Senhor, meu Deus, eu clamei a ti e tu me curaste. Ó Senhor, tu levantaste a minha alma do túmulo, tu me mantiveste vivo para que eu não descesse a cova. Cantai ao Senhor, ó vós, seus santos, e dai graças à lembrança da sua santidade, porque a sua raiva não dura mais que um momento, e em seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E na minha prosperidade eu disse, nunca serei abalado. Senhor, pelo teu favor, tu fizeste com que o monte permanecesse firme, tu escondeste a tua face e eu fiquei perturbado. Eu clamei a ti, ó Senhor, e ao Senhor eu fiz súplicas. Que lucro há em meu sangue quando eu desço a cova? Irá o pó te louvar, declarará a tua verdade? Ouve, ó Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu ajudador. Tu transformaste o meu pranto em dança. Tu tiraste o meu pano de saco e me cingiste com alegria, a fim de que a minha glória possa cantar louvores a ti e não se silenciar. Ó Senhor, meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. Dá vontade de, pregar sobre esse salmo, mas ele tem tudo a ver com o que nós vamos conversar. O tema de hoje, que eu não nasci para isso, tem a ver com a minha outra convidada, que é a Lelê, Letícia Simões, minha filhota maravilhosa, que eu tenho a alegria de não apenas, a gente estava aqui falando nos bastidores, que eu e Mônica somos da galera toda que está aqui, tem um bando de gente aqui nos bastidores, parece que está só a gente, mas não está não. É de todo mundo, nós somos as que temos o grande privilégio, né? Há quantos anos, filha? 17. Há 17 anos atrás, temos conhecido a Lelê como ela chegou, Sim. né? E hoje podemos testemunhar essa alegria de tê-la aqui, sendo uma compartilhadora da vida de Deus. E por que a Lelê está aqui? Porque a Lelê, ela não nasceu para viver debaixo da depressão, ela não nasceu para isso. E ela está aqui para dar testemunho de como o Senhor a resgatou, tirou ela desse lugar de abatimento, de tristeza, de morte e a levou para esse lugar de cântico, de alegria, de dar graças a Ele para sempre. Vamos começar contando um pouquinho da sua história, filha, para que as pessoas possam começar a entender o porquê da nossa alegria de estarmos aqui celebrando o Senhor com a sua história. Com prazer, para dar glória para o Senhor. Né? Amém, filha. Desde criança, eu sempre tive umas características muito fortes de depressão. Eu tive muitas mudanças durante minha infância e adolescência e eram sempre coisas assim que davam um ar muito forte diante de circunstâncias que aconteciam. Então, essa tendência para a depressão era sempre assim, acontecia alguma coisa boba que normalmente as pessoas não iam sentir nada, falavam assim, nossa, que bobeira, você está chorando por isso, mas causavam Um impacto em você muito grande diferente. dentro de mim. Eram raízes e feridas profundas com coisas bobas e pequenas, aparentemente para as outras pessoas. Sim. E minha infância foi marcada por essas mudanças em termos de naturais, né? Uhum. Que não ajudaram um pouco essa questão minha, essa natureza minha depressiva, vamos dizer assim. Quando eu tinha 18 para 19 anos, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, depois de ter sofrido muito a minha infância toda com esses altos e baixos. E quando eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, eu já estava sofrendo há muito tempo com a compulsão alimentar. E isso
gerava outros problemas enormes de autoestima, de complexo mesmo de inferioridade. Era muito difícil até essa parte social em termos da depressão também. E quando eu comecei esse tratamento do transtorno bipolar, eu já estava também num quadro de bulimia muito, muito sério, vamos dizer assim, né? Eu comia muito, 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 e vomitava tudo que podia vomitar. Então, sendo bem explícita, assim, bem, né? Era isso. E no auge da minha depressão, no auge do transtorno bipolar, até porque a característica do bipolar é ter As as euforias e euforias e as as... depressões muito Isso. profundas, eu sempre tive o lado muito depressivo mais acentuado na minha história. Uhum. A minha euforia era muito assim, vou pintar o cabelo de laranja, vou falar mais alto, vou dar uma risada mais alta. Mas a marca mais predominante mesmo na minha trajetória foi a depressão. Uhum. O que até prejudicou um pouco o meu tratamento, porque no começo era tratado como depressão e acabava que os remédios não eram certos e tal, então foi um Sim. pouco mais difícil. Mas quando eu comecei esse tratamento, então realmente assim, minha vida se resumiu a essa infinidade. Inúmeras consultas com psiquiatras e psicólogos e nutricionistas e neurologistas e a minha vida e a vida também da minha família se resumiu a cuidar de mim. Uhum. Quando comecei o meu processo no Senhor, que a minha vida foi totalmente transformada, eu estava no fundo do poço. Entrei na Mananciais no fundo do poço que muitos não imaginam mesmo. Eu tomava 12 remédios diferentes. Eu tinha intoxicado com os remédios, literalmente. Eu tive síndrome parkinsoniana, então eu tremia. Eu perdi o centro de equilíbrio do corpo, então eu andava torta. Eu não conseguia andar sozinha muitas vezes. Eu entrava para a igreja carregada. Muitas vezes eu assistia o culto, as pessoas me carregavam para dentro da igreja. Minha mãe muitas vezes me deu banho, tinha que cortar minha comida, porque a comida caía do garfo. Eu tremia muito. E a minha vida era completamente dependente das pessoas cuidarem de mim em termos naturais, Uhum. né? E quando o Senhor me alcançou e me resgatou dessa prisão, eu já estava num quadro muito profundo. O meu braço, assim, Deus é tão maravilhoso em transformar nessa história que eu não tenho quase cicatriz, né? Eu tive um quadro de automutilação muito, muito marcante. Eu não podia usar blusa de manga curta porque meu braço era tudo cortado, mas ele me resgatou disso, me tirou desse poço, desse fundo do poço. E eu era carregada para dentro da igreja, mas o Senhor me sustentou. Amém. E as pessoas me sustentaram. É. Glória a Deus pelas pessoas da minha vida. Vamos, eu vou chorar. A gente também, eu tô aqui me Eu controlando. também. A gente estava falando justamente disso, né? Que hoje é tão bonito quando a gente Uhum. vê quando Deus faz a obra, porque hoje quem vê você não imagina, Não mesmo. né? Assim, Uhum. você tá contando como era, tá vindo o filminho na minha cabeça. Eu me lembro de eu ir até o portão, a sua mãe deixar você lá e a gente ajudar você a entrar, né? Eu lembro de várias vezes a gente fazer lanchinho lá na igreja e Uhum. você ficar preocupada de vou deixar cair, Com vou certeza. nananá, e eu tentando fazer você se sentir bem para não Aham. ficar, né, preocupada de estar ali naquele ambiente se sentindo exposta, né? Pelo contrário, para se sentir acolhida. Sim. O comentário das pessoas é sempre esse, quando a gente fala, né? Ah, não, porque a Lelê era assim, impossível, não consigo imaginar, não dá pra, né, tortinha, não conseguia andar, ficava tortinha. Mas desde sempre, eu sempre falei isso pra você, né, minha filha? Eu sempre falei, minha filha, o que Deus vai fazer com você não vai parar em você, Amém. Falo mesmo. né? Não Sempre. vai parar em você. Deus vai cuidar de você, vai curar você e você vai se tornar a voz dele para outras Ai, pessoas amém. na mesma situação para que Aleluia. elas tenham esperança. Sim. Através do seu case de sucesso, Uhum. né? Elas possam falar, poxa, Deus fez com ela, Deus pode fazer comigo Sim. também. Sim. E estamos aqui hoje. Queria até, cabeça, que você Sim. contasse, porque a gente estava compartilhando aqui nos bastidores uma experiência. A Mônica teve uma percepção com a Lelê, ó, lá atrás, atrás, né? que diz respeito a esse dia. E você vai ser participante disso, para a glória de Deus. Nós estávamos lá no nosso outro prédio, né? Bem no Uhum. começo de todas as coisas. A Lívia tinha acabado de chegar e nós estávamos orando
E quando eu estava orando com ela, eu tive uma percepção. Eu vi a Leleia sentada num programa, parecia um programa de entrevista, ela estava à frente de uma outra mulher, eu não identificava as pessoas. E ela estava contando todo o trajeto dela de ter vencido a depressão, de ter vencido todas aquelas dificuldades, mas tipo assim, eu sabia que isso ia acontecer, mas naquele ponto onde nós estávamos, a gente estava bem distante, porque naquele momento ela estava sofrendo todas essas coisas que a gente ouviu ela falar agora. Mas eu vi claro, assim, eram as câmeras, ela falando, e o que saía dela equipava as pessoas, fortalecia, curava, saía cura quando ela falava, né? E eu fiquei muito empolgada quando eu vi, né? Eu já tenho essa tendência de ser empolgada. Aí eu já comecei a falar com a Lele, a gente começou a rir, a chorar e tal. E a gente guardou isso, mas isso, sei lá, tem o que, uns 16 anos, 17, por aí. Tem muitos anos. E esses dias, quando a gente estava conversando, a Lele lembrou, eu falei, Lele, mesmo. Porque quando ela lembrou, eu lembrei também. Eu me lembro exatamente da cena na minha cabeça, né? E é maravilhoso, assim, a gente vê se cumprir, né? E eu não posso deixar de dizer que se cumpre porque você perseverou, sabe? Porque a gente viu que foram etapas muito difíceis. Exato. Muito difíceis. E elas não foram etapas curtas, elas foram longas e duras, né? Mas eu admiro você em muitas coisas, mas uma das principais é a sua disciplina e a sua obediência. Às vezes você falava, era difícil obedecer, às vezes você desobedecia, mas você se arrependia e voltava pro caminho e desobedecia assim, tipo, ó, faz isso, vai ali falar com fulano. Ou, ai, eu não quero, mas você... né, extraía força da sua fraqueza e se empenhava. E eu vejo que essa sua dedicação, essa sua fé, essa sua obediência mesmo, eu vou fazer, não era porque era fácil. Não foi. Era porque você simplesmente cria e avançava para o próximo estágio, e às vezes o estágio era longo, parecia que os dias não mudavam, mas você ia, e agora todos nós somos beneficiados. Você estava falando, eu lembrei de um texto que ela marcou e que eu marquei também, a gente estava aqui nos bastidores vendo, né? Que é o texto lá de 2 Samuel, que também está em Salmos, que é... Davi fala, persegui os meus inimigos e os destruí, não voltei até que os consumi e os feri de modo que não puderam se levantar. Sim, eles caíram debaixo dos meus pés, porque tu me cingiste com força para a batalha, e os que se levantaram contra mim, tu se subjugaste debaixo de mim. E esse texto tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né, filho? Porque é esse lugar, né? Existe o inimigo é o quê? Essa tendência depressiva, mas eu não vou permitir, na verdade eu vou perseguir esse inimigo, né? Na força daquele que vai vencer para mim, que vai colocar debaixo de mim. E eu queria que você contasse um pouquinho mais, assim, a gente veio até essa chegada, né? Até a igreja e esse acolhimento, esse estado que você chegou. Mas, assim, como que foi o seu processo com Deus para que você chegasse aonde você está hoje, né? Qual é esse grande diferencial? O que você acha que foram marcos? Assim, a gente veio conversando, né? Tem marcos que Deus vai fazendo que vai alertando a gente, como você falou da importância dos relacionamentos com Deus primeiro, do relacionamento com as pessoas, né? A importância de você ter esse posicionamento, né? De declarar a palavra, de ter a sua convicção estabelecida. Conta um pouquinho para gente, assim, para que haja esse lugar de alimento na fé daqueles que ouvem. Então tá, ok, eu tô numa situação semelhante. Como Deus fez em você para que possa começar a gerar algo nas pessoas também? Pastor, eu creio que uma das coisas mais fundamentais que eu aprendi foi que o que as pessoas sempre me falavam, né? A presença de Deus tem tudo o que você precisa. A presença de Deus é o que cura, é o que restabelece, é o que restaura. O Senhor tem poder para curar. E eu creio que uma das coisas que mais me fortaleceu foram os ensinamentos que eu ouvia, que eu tentava reproduzir. Então, as pessoas... Eu costumo dizer que muitas vezes eu não tinha força para ir para Deus. Eu não sabia o que orar. Eu não sabia o que era ir para a presença de Deus e
e me derramar na presença de Deus e falar assim, Senhor, eu preciso. Muitas vezes eu não conseguia falar, Sim. eu não conseguia orar. Eu entrei pra igreja sem orar em voz alta, eu não conseguia orar em voz alta, porque demorou muito tempo. Mas as pessoas me levaram nesse caminho. Então, acho que eu creio de verdade que o relacionamento na igreja é um dos pontos principais para entrar nesse lugar de relacionamento com Deus. Sim. Para mim foi esse caminho, porque eu não sabia entrar nesse caminho. Então, eu costumo dizer que eu me permiti ser amada pelas pessoas. Uhum. Eu me permiti ser amada e cuidada pelas pessoas. Me permiti ser vulnerável, me permiti ser transparente, porque eles me levaram para esse lugar, porque muitas vezes eu não conseguia orar sozinha. Sim. Então, quando eu me permiti ser vulnerável nesse lugar com as pessoas que eu via que tinham Deus e via que eram mais maduras e via que tinham a vida de Deus nelas para acrescentar o que eu não tinha, elas me levaram para esse lugar de dependência de Deus. Uhum. Até porque, não sei se está fazendo sentido, porque muitas vezes eu entrei para um lugar de dependência. Quando eu achei esse lugar, eu comecei a depender das pessoas. Sim. E elas me asseguravam muito, eu não tenho o que você precisa. O Uhum. Senhor tem. Sim. Então foi um caminho muito de mão, assim, juntinhas, as pessoas, a vida da igreja e a vida com o Senhor. Sim. Um sustentou muito o outro. E o Senhor foi me gerando uma esperança. E eu achei incrível quando eu lembrei da visão da Mônica, porque foi profético. E eu tive essa voz profética sempre comigo. Eu lembro que a senhora na TE falou assim pra ver, você vai terminar, nem que eu te arraste pelo cabelo. Eu tive pessoas que me falaram, você vai até o fim, você vai sair desse fundo do poço, porque você vai cumprir o chamado que o Senhor tem pra sua vida. Exato. E eu tive essas pessoas, eu tive a minha família, eu tive a minha igreja, eu tive as minhas amigas, eu tive os meus pais, eu tive as minhas irmãs, eu tive essas pessoas que eu permiti cuidarem de mim. Corpo, né, minha filha? Exatamente. E é isso que eu acho que a gente, principalmente quem trava essa luta, né, uma tendência que eu vejo é a solidão, é se isolar, né? Se isolar às vezes por vergonha, Sim, né? sim. Vergonha de, eu sei que para o outro isso é pequeno, então ele não vai entender a dimensão que está causando, o problema que está causando em mim. Às vezes vergonha até, né, de um tabu dentro da igreja, como assim a pessoa tem depressão, Sim. né? A gente deveria ser o povo mais feliz da terra, Sim. e nananá. Então existem acusações que eu creio que Satanás traz, que se a gente não tiver essa decisão que você tomou, muitas vezes arrastada, né? E o corpo ajudou, o corpo vai ser isso quando um membro tá fraco, o outro sustenta, né? Então, você lembrou desse exemplo? É um clássico. Eu lembro que eu falei, minha filha, você falou, a pressão da TE, né? A aluna de TE formada, tá top, ó. Os trabalhos da Lelê até hoje, tá? Não vi em outra TE. Não existe trabalho igual dela. A pessoa, ela tá quase roubando o posto de cabeçuda da Mônica. Eu acho que já roubou, gente. Acho que ela já roubou. A Mônica tem mais anos, então isso acaba contando como senioridade. Mas, assim, nível o mesmo, tá? A pessoa cabeçuda do mesmo nível. E diante dos desafios, obviamente, né? Você imagina, com todas as questões, ela atravessando, se tratando, se cuidando, né? E se colocando num lugar vulnerável, num ambiente em que você é super exposto, porque até é esse lugar, né? Você tá ali 24 horas. Na sua época ainda era mais, né, minha filha? Hoje é mais molezinha. Antigamente era 24 horas com a turma. Da hora que acorda, Morando na mesma casa. morando na mesma casa, né? No dormitório e com as suas dificuldades. E você veio falar, não, mamãe, eu acho que eu quero parar. Eu falei, não, você não vai se sabotar de jeito nenhum. Nem que eu te arraste pelo cabelo, Lembra você direitinho. vai acabar com essa turma. Você vai terminar essa turma, você não vai sabotar esse processo, você vai concluir aquilo que você começou. Satanás não vai ganhar, nem que eu te arraste pelo cabelo. Eu lembro da carinha dela assim, olhando pra mim. Do tipo, é melhor eu enfrentar Satanás do que essa mulher, né? Nesse momento. Acho que ela tá falando sério mesmo. Vai que ela cata no meu cabelo. Deixa eu ir, então. Deixa eu ir.
E foi realmente, né? E essa é uma, mas quantas outras coisas, né? Eu sei que irmãs na fé, e várias vezes eu falava, minha filha, compartilha o que você está passando. Sim. Ninguém é obrigado a saber o que você está passando, mas se você compartilhar, né, a vulnerabilidade nesse lugar de se colocar vulnerável, faz com que o outro entenda que ele precisa te ajudar. Às vezes a gente está clamando por ajuda, mas a gente não está expondo para que os outros saibam que a gente, que eles podem ser úteis até, né? Sim. E como você conseguiu ir amadurecendo dentro do corpo e sendo suprida. E ver hoje, né? Eu creio que o seu testemunho, ele é profético, ele é um espírito profético, porque ele é esse lugar de dizer o caminho para que outros que possam ter essa tendência possam ser curados. Sim. A cura chegou. Você está sendo restaurada em todas as ordens, né? A gente estava conversando, acho que foi ontem, né, filha, que a gente estava conversando, que você estava falando que a gente gravou uma Maline, mas que você crê que agora era a hora mesmo de, assim, você estar trazendo o seu testemunho, porque você está encontrando o seu lugar de cura em todas as ordens, né? Faltava uma etapa e agora você chegou nesse lugar. Que a gente vê isso, essa progressão, esse desejo de avanço, que não é comum ao quadro. E eu acho que isso que é importante, né? Não é comum ao quadro. Não é. O quadro, ele vai trazer para você sempre um olhar pesaroso, né? Mais dificultoso, mais trazer um peso, uma culpa, enquanto que você, aí a fé entra em ação, né? Eu crendo que eu não nasci para isso, eu mesmo tendo essa tendência, eu vou além, né? E quando eu não conseguir, eu vou gritar por ajuda. Várias vezes eu falei com ela, falei, minha filha, ela não tô bem, isso aqui. Eu falei, desde quando? Ah, já tem um dia, e você só vem falar agora. É verdade. Não tenho bola de cristal, a gente tem que... Por que você não falou antes? Eu não queria incomodar. Não tem essa de não quero incomodar, minha filha. Vamos lá, o que tá acontecendo? E a gente vai... A beleza da gente ser mais forte junto, Sim, né? e a senhora está falando isso, né, pastora? Assim, esse discurso é muito comum na pessoa que sofre da depressão, né? Eu não quero incomodar, né? Sim. Porque uma coisa bem importante, que existe, você estava falando, a gente estava aqui conversando antes, existem alguns tabus a respeito da depressão. E um deles é achar que a depressão é uma fraqueza. No meio que nós vivemos, o meio cristão, muitos acham que a depressão é um sinal da falta de Deus, ou de incredulidade, ou de ter uma medida pequena de fé. E depressão não é nada disso. Depressão é uma doença, é uma enfermidade. Ela exige uma atenção e um tratamento. Exato. Né? Tratamento mesmo, assim, de cuidados com especialistas que nem você teve, né? Assim, e é uma doença, hoje em dia, muito forte. Estima-se que 10% da população, aproximadamente, da população do Brasil hoje, tem um quadro depressivo de algum grau, algum nível, é muita gente. É muita Isso gente. dá mais ou menos 20 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no Brasil, é muita gente. E a depressão é uma doença, assim, democrática, porque ela está aberta para todo o público. Ela vai de crianças a adultos, idosos, ela atinge homens e mulheres, tem uma pequena prevalência, um pouquinho mais em mulheres, mas muitos homens têm quadros depressivos. Ela tem muitas características, as pessoas pensam que depressão é só tristeza, e não necessariamente. Depressão pode ser, às vezes, até um pouco uma irritabilidade, pode ser um quadro depressivo. Uma impaciência, um pessimismo acentuado, pode ser um quadro depressivo. A depressão não é só um sentimento, ela envolve questões de pensamentos que estão completamente... Os pensamentos não estão claros, os pensamentos estão distorcidos, então envolve questões mentais, envolve questões físicas, às vezes questões hormonais, neurotransmissores, até a saúde do intestino interfere no quadro da depressão. Tanto é que, assim, hoje em dia é muito comum para quando a pessoa vai fazer o diagnóstico, ela fazer uma bateria de exames para ver um monte de coisas. Não só as questões psiquiátricas, vamos dizer assim, né? Envolve muita coisa. A neurociência veio contribuir muito para a gente entender a depressão debaixo de outras lentes, assim, não só da psiquiatria, vamos dizer, né? Então,
E às vezes as pessoas falam assim, mas está deprimido porque aconteceu alguma coisa, né? As pessoas sempre tentam buscar, isso é natural, um estopim. Isso foi porque, né? Porque a depressão ela pode nascer de diferentes questões. Pode ser uma depressão pós-parto, pode ser uma depressão por luto, pode ser uma depressão por medo, ouvir uma história, assim, na época da pandemia. Quantas pessoas tiveram depressão porque ouviam coisas na televisão e ficavam, né, com tanto pânico que deprimiam. Então a depressão ela tem todos esses matizes, mas às vezes você não encontra uma origem clara. Pode ser uma questão biológica, né? Bioquímica, melhor dizendo. Então, e a gente, no nosso ambiente, estou falando ambiente cristão, as pessoas às vezes têm muita dificuldade de caminhar no seu percurso. E isso é uma das coisas que a gente mais aprecia nessa história. Porque você não deixou de fazer os tratamentos, né? Você estava se beneficiando da vida da igreja. E a gente sabe que muitas vezes não era fácil, porque Jesus estava em pico de crise. Sim. Né? Por exemplo, quando você chegava para a pastora para falar, olha, eu estou pensando em desistir, porque você já estava para lá de Marrakech fazendo a sua força. Mas ao mesmo tempo, quando a gente chegava e falava assim, vambora, você não ficava turrona. Você falava, gente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Né? Você muitas vezes eu via que você confiava na nossa fé mais do que na sua, né? Exatamente. Cara, eu não tô sentindo nada que esse povo tá falando, mas estão falando. Vou fechar o olho, me carrega, então me leva, né? E como que isso foi precioso, assim? Então, essa dupla resposta que você deu, que foi permanecer nos tratamentos, que eu acho isso muito importante, sabe, pastora? Hoje em dia, no consultório, mas não é só de hoje, desde sempre, né? Quando eu comecei a atender como psicóloga cristã, não psicóloga cristã, mas tendo a minha fé, sendo cristã e atendendo, e aí comecei a conhecer vários cristãos que iam pra... E várias vezes eu falei, olha, você precisava fazer uma consulta com o psiquiatra, a gente precisa... A pessoa não quer. Porque eu vou ficar viciado em remédio, não, porque isso é demônio. O que é um tabu descabido, Não porque é? se essa pessoa for diagnosticada com questões de diabetes, ela vai tomar insulina pro resto da vida. Exatamente. Né? Se ela for diagnosticada com problema cardíaco, ela vai tomar o remédio para balizar a pressão dela pro resto da vida. Se ela for diagnosticada com qualquer outra coisa, ela não vai ter esse problema. Exatamente. Mas porque é um tratamento de algo... Eu vi uma vez uma pessoa falando disso, que como que a gente tem tabu do que é do pescoço para cima. É verdade. Né? Se falar daqui para baixo, você aceita tratar tudo. Toma remédio a vida inteira, tá tudo certo. Agora, daqui pra cima, é como se a gente subentendesse que o problema é mais grave, né? Eu não sou maluco pra ficar tomando remédio. Não tem nada a ver com maluquice. Tem a ver com organização do seu corpo, né? De você chegar num lugar de equilíbrio pra que ele melhor responda, inclusive, à sua fé. Sim. Porque se você tá desorganizado na sua parte emocional, o que isso vai levar? Você não vai conseguir nem ser livre para viver a sua fé na sua integridade. Né? Então, quantas vezes a gente vê as pessoas, não, eu não quero me tratar. Você vai ficar aquém daquilo que você poderia viver, né? Porque você pode ter uma qualidade de vida muito melhor e deixar de vivê-la por causa de um preconceito. E assim, o que teria acontecido, por exemplo, se a Letícia tivesse parado o tratamento? Será que a gente ia ver toda essa beleza? Olha como é muito mais glorioso o médico poder chegar para ela e falar, Lê, hoje você não precisa dessa medicação. Conta pra gente, porque para mim aquela história é a mais linda de todas. Da psicóloga? Da psicóloga, conta. Anos atrás, eu acho que eu estava ainda na TE. Eu estava numa consulta com a psicóloga, ela falou assim para mim, você tem os melhores médicos cuidando de você. Você tem as melhores medicações, você tem condições de tratar, mas se você não tivesse a sua fé e a sua igreja, você não estaria viva. Olha isso. E é a mais pura verdade. E eu lembro que quando eu queria abandonar o tratamento, e uma vez eu parei de tomar remédio, mama, naquele surto maluco, porque às vezes acontece isso, as pessoas se sentem tão bem, depois de um longo processo, o meu foi demorado. E as pessoas, às vezes, querem uma coisa muito rápida.
As É pessoas não têm verdade. a perseverança e a paciência de saber que Deus faz as coisas de maneiras diferentes com pessoas diferentes. Sim, Então ele pode sim um dia chegar e falar assim, nossa, nunca mais precisei de um remédio, de um dia para o outro eu sou curado, como muitos viciados são assim, né? sim, Não é sentem mais a verdade. necessidade por uma droga. É verdade. Mas no meu caso foi um processo demorado e longo. Mas eu permaneci e quando eu vi que eu estava melhorando, aquela euforia assim começou a, nossa, então eu não preciso mais disso, eu tô tão bem. Eu lembro que foi bem complicado. A senhora já tá rindo. Já tô rindo. Porque eu lembro A que culpa é minha. foi uma situação bem difícil, porque a mama puxou muito na minha orelha e me Tomou trouxe uma de bronca. volta ao caminho que é da perseverança de permanecer no processo. Sim. Eu celebro muito, de verdade, assim, o seu trajeto. Porque também toda vez que você quis fugir, a pastora ia lá, apertava o Uhum. parafusinho lá, aí você rapidinho respondia e voltava. Eu acho que vale até reforçar que eu continuo sendo cuidada até hoje. Sim, sim. Porque, naturalmente Sim. falando, o transtorno bipolar não tem cura. Uhum. Uhum. Então, e eu sempre ouvi da senhora do pastor, mama, a autoridade, em termos de honrar a autoridade, descansar na autoridade. Sim, sim. No meu quadro clínico e natural, a autoridade sobre mim é o meu médico. Então, como o meu médico fala, isso não tem cura, eu não acredito em termos de não ter cura, porque para o nosso Senhor tudo tem cura. Mas ela falou assim, você precisa ser acompanhada para que esse caso não desequilibre Uhum. numa coisa naturalmente falando. Sim. É neurotransmissora, é química, eu não sei explicar nada disso, você vai saber melhor. Mas eu sei que existe a parte natural que eu tenho feito e permaneço fazendo, porque eu creio que essa parte da obediência, do natural também vir de Uhum. ser importante, né? Sim. Sim, exatamente. Sim. Como ela, eu costumo dizer que a gente retém muito o que é bom e a gente tem olhos espirituais para tudo, né? Uhum. Porque eu lembro que teve uma médica que falou assim para mim, ó, você tem que ter cuidado, porque o dia que você estiver muito bem, quer dizer que você tá indo pra euforia. Então, cuidado, o dia que você estiver muito feliz, quando você estiver achando que você tá super bem, equilibrada, cuidado para você não ter uma queda muito brusca. Então, eu tenho muito claro dentro de mim que eu preciso me conhecer, saber quem o meu Senhor é, quem eu Uhum. sou nele, porque naturalmente falando, eu tenho um inimigo, como a gente falou no começo. Sim. Um inimigo que eu vou perseguir e estou vencendo o Amém. inimigo. E Né? eu acho que é isso que a gente precisa ter claro, minha filha, e eu quero usar o seu exemplo para que fique de exemplo a você que nos assiste. Todos nós temos inimigos, né? Então, a sua tendência a ter euforias e depressões, ela sendo assistida, sendo cuidada, ela te dá liberdade para que você evolua e cresça e avance no seu processo de salvação com Sim. Deus, incomparável do que se você deixasse de se cuidar. Da mesma forma que uma pessoa que tem uma questão, qualquer outra questão. Eu tenho questão, suponhamos, com disciplina. Se eu tenho dificuldade de disciplina, esse é meu inimigo. É contra isso que eu vou lutar. Sim. A minha carne vai me drenar para esse Sim. lugar de indisciplina. Só que eu sou devedora a Deus de ir para esse lugar. Então eu vou atrás desse meu inimigo, eu vou perseguir ele Amém. até eu vencê-lo. Amém. Então a gente, o que eu queria com esse culto era justamente aquilo que o homem diz que não tem jeito, né? Então a médica falou, olha, não tem jeito, a gente é prova viva de que tem. A gente é prova viva de que aquele diagnóstico que deram de que ela vai tomar 300 mil remédios a vida inteira, vai ser dependente a vida inteira, a gente é a prova viva de que isso não tem poder sobre a sua vida. Apesar de eu ter que tratar da minha saúde, assim como nós temos que tratar da nossa. Somos devedores de ser achado irrepreensível no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. No dia da vinda do Senhor Jesus, Tessalonicenses fala isso. Então a gente é devedor disso. O seu cuidado é um, o meu cuidado é outro, o seu cuidado é outro, e a gente é devedor desse cuidado ao Senhor. Para quê? Para que a gente possa, de forma desobstruída, viver a nossa fé e glorificar a Deus com a nossa trajetória. Então eu queria, com a sua história, eu queria que você separasse o textozinho de Apocalipse, que eu acho que vai fechar muito bem o que nós conversamos aqui, trazer a você
que nos ouve esse entendimento de que você não nasceu para viver debaixo da depressão, que todas as tendências que possivelmente você possa ter que te levem a crer que esse é um fim, ele não é um fim, né? Talvez ele vai ser o caminho que você vai ter que atravessar e aprender a navegar dependendo de Deus, inserido no seu corpo, baseado na sua palavra, encontrando na vida com Deus e na sua história com Ele caminhos para que Ele possa ir te sustentando em fé, como foi no caso da Lelê, né? Teve as amizades, teve a figura pastoral, né? Teve as escolhas que ela fez, teve as decisões houveram as decisões que ela tomou de perseguir aquilo que Deus havia dito, independente dos diagnósticos e dos prognósticos, né, médicos. Então, para que você não limite a ação daquilo que Deus pode fazer, né? E hoje poder testemunhar que, apesar de haver uma tendência, ela vive diferente da tendência, é a prova viva de que a obra de Deus é maravilhosa, que quando a gente se dá ao processo, ele conclui todas as coisas e a gente consegue viver de uma maneira diferente daquilo que estávamos fadados a viver, né? Porque não fosse a entrada da vida de Deus na vida da Lelê, não fosse ela descobrir a fé no Senhor Jesus, não fosse ela ser inserida dentro do corpo, não fosse ela se dar a esse processo de avançar na fé continuamente, você não teria o privilégio de ouvi-la contar aqui tudo que você ouviu ela contar e não está restrito a ela. Amém. E essa é a intenção desse culto, que você compreenda que se Deus fez e operou na vida dela, Ele pode fazer e pode operar na sua vida também. Amém. Você leu o textinho, Claro. filha? Apocalipse 21, 4. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E ele me disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Está escrito, na verdade está gravado aqui em vídeo, para que você assista quantas vezes você quiser, que Ele de fato faz novas todas as Amém. coisas e nós somos testemunhas disso. Minha filha, muito obrigada. Obrigada. Estamos aqui fazendo parte do cumprimento profético daquilo que Deus já havia lá atrás, quando ninguém conseguia enxergar, mas Ele já via que você estaria aqui sendo uma anunciadora, uma arregimentadora da fé de muitos, para que não fossem escravizados pelo destino, mas que permitisse que o Senhor escrevesse a sua história. Olha, vou contar, eu quero encerrar contando isso. A Lelezinha, logo que ela começou aqui na igreja, eu mais vi a Lele chorando do que rindo. Agora eu só vejo ela rindo, gente. E é uma coisa genuína. É uma das amigas mais fiéis e parceiras que existem. Ela é do grupinho, ó, da turma dela, ela é aquela que está sempre mobilizando para estar todo mundo junto, que está sempre preocupada com todo mundo, saiu daquele lugar de estou precisando e agora eu sou aquela que dá. Então, se Deus operou dessa forma na vida dela, Ele pode operar na sua vida Amém, também, amém. né? E que essas sementes deem muitos frutos para a glória do nosso Deus, Amém. né, minha filha? Porque a sua história é para a glória do Amém. nosso Deus. Amém? Deus abençoe você. Muito obrigada, minha filha. Muito obrigada, cabeçuda. Cabeçuda só tá aqui querendo chorar nesse momento. Eu também. Tá todo mundo querendo chorar. Mas é de felicidade, Muita porque os glória. nossos olhos podem ver a fidelidade de Deus com a vida da Lelê e com a nossa vida também, né? Porque a gente poder testemunhar a bondade de Deus é um privilégio. É muito. Deus abençoe você e que você entenda, você não nasceu para viver debaixo da depressão, Amém. mas cheio da alegria e para glorificar o nome dele com a sua história. Aleluia. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. minha filha. chorar mais, Chora, filha. Chora. Chora que é de alegria. Esse choro a gente gosta. Ai, que coisa linda, gente. Meu Muito Deus. bom. Deus é maravilhoso, minha filha.